No primeiro encontro, Gavroche nem sequer ficou com um nome. Quando uma loira misteriosa o procurou no armazém de perfumes do pai, não foram necessárias apresentações nem muitas trocas de palavras. No momento em que recebeu o embrulho das mãos da mulher, já sabia bem o que aquilo era. Mesmo que por fora nada desse a entender o que estava lá dentro. Ligou logo para o barreiro, para a casa de Artílio Batista, o serralheiro que se tinha juntado à operação. Marcaram um encontro para essa mesma noite na Rua do Arsenal, de onde seguiram para uma taberna insuspeita. Foi aí, sem que ninguém desse conta, que Gavroche passou o conteúdo do embrulho a Artílio. 2 pistolas. As armas tinham sido enviadas para os militares da Casa de Reclusão da Trafaria. Seria apenas o início. Armamento menor, enquanto não lhes fosse possível disponibilizar o mais importante. 500 pistolas metralhadoras. Dias depois do primeiro encontro, Gavroche volta a ser procurado pela mesma mulher, logo após o almoço, à porta do escritório do pai. Mas não podem falar ali, é demasiado perigoso. Fica agendado um encontro nessa mesma noite, num sítio mais isolado na parede. É só nesse momento que vai ficar a saber-lhe o nome. Maria Eduarda. No verão de 1959, a Operação Papagaio assenta numa aliança improvável de 3 grupos. O primeiro grupo é liderado por Gavroche e o amigo António José Forte, que recrutam artistas surrealistas. São eles que têm a ideia para a operação. O segundo grupo é o de Artílio Batista, um experimentado militante anti-regime. Foi António José Forte que o incluiu no plano. Conhecia-o desde os tempos em que estiveram presos em Caxias. E o terceiro grupo é o dos militares que estão detidos na Trafaria por envolvimento no golpe da Sé. São liderados pelo capitão Almeida Santos. Neste terceiro grupo há outro homem importante, o oficial do Exército, João Jacques Marques Valente. Estes 2 militares foram presos na mesma altura por participarem na mesma tentativa falhada de golpe contra o regime, mas só se conhecem no presídio militar. Assim que se cruzam, João Jacques fica encantado com o caráter combativo do capitão. Apesar de preso e a aguardar julgamento, Almeida Santos continua a querer derrubar o regime. Indigna-se com os outros oficiais que se deixaram cair na apatia. Mesmo estando à guarda das autoridades militares, Almeida Santos tem reuniões subversivas, planeia tentativas de fuga e chega a receber armas que esconde no quarto do presídio. Está com vontade de entrar num novo golpe. João Jacques desabafa com um amigo que o visita na prisão. Ele e Almeida Santos querem voltar a tentar derrubar Salazar, mas não têm nenhum plano concreto. Esse amigo fala com outro amigo, e esse outro amigo fala com um homem baixo e atarracado, que está na situação oposta. Tem um plano, mas precisa de mais ajuda. Um dia, nesse verão de 59, o capitão Almeida Santos recebe a visita de alguém que se apresenta como Artílio Batista. O serralheiro explica-lhe como ele e Gavroche pretendem acabar com o regime. O capitão acha a ideia ótima. Está finalmente formada a improvável aliança entre os 3 grupos. Mas estes revolucionários não podem encontrar-se no presídio de cada vez que precisam de trocar informações. Seria demasiado perigoso. É por isso que vão passar a ter um elo de ligação. Alguém que pode entrar na cadeia a qualquer hora sem levantar qualquer suspeita. Uma mulher. A mulher de João Jacques. A loira Maria Eduarda. Esta é a Operação Papagaio, uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Miguel Guilherme, com banda sonora original de Rita Red Shoes. Episódio 3. Nome de código: Alice. Esta é uma história real e é o conhecimento da história que guia a Onda em direção a um futuro melhor. Nesta viagem, os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
Vamos continuar este percurso juntos, porque a Onda tem muito para contar, mas também tem muita vontade de ouvir. Na noite em que se encontra com Maria Eduarda na parede, Gavroche descobre que Artílio Batista lhe mentiu. Ou pelo menos omitiu a verdade. Só nessa altura fica a saber que Maria Eduarda é casada com João Jacques. Mas é a revelação seguinte que o vai realmente surpreender. João Jacques não está na trafaria a prestar serviço. Está a cumprir pena por envolvimento no recente golpe da Sé. E o mesmo acontece com o capitão Almeida Santos. É só nesse momento que Gavroche percebe que os dois grandes aliados do exército para a Operação Papagaio estão, na verdade, atrás das grades. Maria Eduarda garante-lhe que isso não é um problema e que os oficiais farão tudo para apoiar o plano. Nessa noite, há uma outra coisa que fica combinada. Passam a apanhar o mesmo comboio todas as manhãs para Lisboa. Se nada acontecer, Gavroche e Maria Eduarda serão apenas dois estranhos na mesma carruagem, a caminho do trabalho. Mas se for preciso passar alguma mensagem, bastará fazer um sinal. Armas, carros e dinheiro. Estes são os 3 ingredientes indispensáveis para levar para a frente a Operação Papagaio. E Maria Eduarda vai ser essencial para os arranjar. Mas há outra coisa essencial, que nem com a ajuda dela Gavroche vai conseguir. Assegurar a máxima discrição dos envolvidos, para não chamar a atenção da PIDE. O que para os militares não passa de uma tarefa básica, é uma missão quase impossível para artistas boémios, que se embebedam todas as noites e têm uma enorme propensão para falar demais. E isso pode ser fatal, lembrou o investigador Nuno Estevão Ferreira. Era uma atividade profundamente arriscada. Quem o fazia sabia que corria riscos sérios para si, aos seus familiares diretos, porque combater o regime significava ser um apátrida, ser alguém fora do sistema do ponto de vista político e do ponto de vista económico quase. Portanto, não era, digamos assim, fácil. Portanto, há vários setores, há planos militares, há o famoso capitão Almeida Santos e há figuras, digamos assim, ativistas e que estão dispostos a pegarem armas para pôr contra o regime. Sim, a Operação Papagaio é altamente arriscada. Mas se tudo resultar, a recompensa pode ser enorme. Primeiro é preciso comprar uma bobine e gravar uma mensagem revolucionária. Depois invadir o Rádio Clube Português, interromper a emissão normal e pôr o apelo no ar. Se o povo ouvir o apelo da rádio e começar a sair à rua em massa, a revolução pode mesmo acontecer. Não é por acaso que a rádio é escolhida para a Operação Papagaio e para dar a conhecer o movimento das milícias de ação popular. Estamos em 1959. As emissões regulares da RTP a preto e branco começaram há apenas 2 anos e só na Grande Lisboa. A televisão era um objeto de luxo, ao alcance de muito poucos. A rádio é o grande meio de comunicação de massas. E Gavroche sabe que é a forma mais fácil de chegar rapidamente a milhares de pessoas e de as fazer sair de casa. Senhoras e senhores, estimados ouvintes, temos uma grave notícia a dar-vos. Por muito incrível que pareça, tanto a observação científica como os nossos próprios olhos levam à inevitável conclusão de que os estranhos seres que aterraram hoje à noite em Carcavelos são a vanguarda de um exército invasor do planeta Marte. Apenas um ano antes, extraterrestres invadiram Portugal, fazendo aterrar discos voadores na praia de Carcavelos. Quando começaram a ouvir os primeiros relatos na rádio, milhares de pessoas saíram às ruas em pânico. Isto apesar da brincadeira ter sido anunciada em antena com vários dias de antecedência para evitar possíveis apoplexias e ataques cardíacos. Recorda Aurélio Carlos Moreira. É o locutor há mais tempo em atividade em Portugal
e que aos 84 anos continua a falar ao microfone. A Rádio Renascença levou uma semana ou uma semana e meia a avisar as pessoas que ia transmitir aquilo, mas as pessoas só ouvem aquilo que querem. Há avisos durante uma semana e tal. Vamos transmitir do Orson Welles, o coisa, tal e qual, que foi um sucesso na América. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. Nos Estados Unidos, o ator e realizador Orson Welles encenou a famosa Guerra dos Mundos na rádio em 1938. A versão portuguesa só chega 20 anos mais tarde, mas não é por isso que provoca menos caos. Chegaram mais praças da Guarda Nacional Republicana. Estão a formar um cordão de uns 30 homens em frente à cratera. Agora já não é preciso empurrar a multidão para trás. Já ninguém quer aproximar-se. É produzida pelo locutor José Matos Maia e devidamente submetida à censura que dá luz verde à emissão. Nesse mês de junho de 1958, Aurélio Carlos Moreira está na Rádio Renascença e tem um pequeno papel na encenação da invasão dos marcianos. Sou sincero, eu não sei se fiz de bombeiro, se fiz de polícia, uma coisa muito curta, mas foi uma presença que para mim foi agradável, porque foi uma coisa que marcou a história da rádio em Portugal. O locutor recorda o impacto que o teatro radiofónico teve naquele dia. As pessoas acreditavam que se estava a passar na rádio, então é porque estava mesmo a acontecer. Muita gente foi para o hospital, porque julgavam que era verdade. Então quando aquela parte dizia que o disco voador tinha aterrado em Carcavelos, foi as pessoas ali da linha de Cascais, lá vamos nós conhecer os elementos que viajam naquele disco voador. No fim, o teatro que Matos Maia tinha levado quase um ano a preparar e que envolveu uma série de locutores de rádio e jornalistas, acaba mesmo por ser interrompido pela PSP. Não importa se tinha passado ou não no crivo da censura. Não se brinca com coisas sérias. Havia de ouvir o locutor, entretanto, levado para a sede da PIDE e detido durante 3 dias. Mas a verdade é que a performance entra para a história da rádio em Portugal. Mais do que isso, faz prova do enorme alcance que ela tem. E demonstra bem como as palavras certas, proferidas ao microfone certo, podem levar o povo a agir. No final dos anos 50, existem 5 grandes rádios no país. A Emissora Nacional, o Rádio Clube Português, a Rádio Renascença, os emissores associados de Lisboa e os emissores do Norte reunidos. A rádio servia sobretudo para entreter e não tanto para informar. Eram programas mais para distrair o público, porque não tinham nada, digamos, nem de cultural, mas eram aqueles programas recreativos. A única pessoa que tinha noticiários era a Emissora Nacional e depois o Rádio Clube Português, que teve noticiários muito curtos por causa da publicidade, porque, por exemplo, à 1 da tarde entravam logo a seguir os Parodiantes de Lisboa e tinham, portanto, compromissos comerciais. O noticiário não tinha mais que 3 ou 4 minutos. E eles tentavam, nesses 3 ou 4 minutos, serem seletivos nas notícias que davam. As outras rádios, como os emissores associados de Lisboa, ou ligavam à Emissora Nacional, como era o nosso caso, ou criavam os seus próprios noticiários. Não há espaço para improvisos. Todos os textos lidos no ar têm de ser enviados com uma antecedência de 48 horas para o Palácio Foz, a sede dos serviços de censura. Emissora Nacional, Lisboa, Portugal. A Emissora Nacional é a rádio do regime. É sóbria, fala às elites, propagandeia os ideais da ditadura salazarista e chega nestes anos a formar 3 orquestras próprias, de música sinfónica, de música típica e de música ligeira. Apesar de ter sido fundado por Jorge Botelho Muniz, outro homem ligado ao Estado Novo, o Rádio Clube Português tem uma aura diferente. Também tem uma orquestra, mas chama-se Orquestra Aldrabófona. É dirigida pelo maestro Aldrabovski e composta por músicos que tocam instrumentos como pífaros, brimbaus e gaitas de beiços. E ao contrário da Emissora Nacional, emite programas populares e modernos, como a radionovela A Força do Destino, a que Portugal inteiro prefere chamar A Coxinha do Tide. Tudo porque a novela de 300 episódios, adaptada a partir de um original sul-americano,
tem patrocínio do detergente. Quero que o meu filho venha para junto de mim. Hã? Nunca. Isso nunca. Mas nunca porquê? Olha, há perguntas que não se fazem e essa é uma delas. Conta a história de Margarida, uma rapariga coxa e pobrezinha que se apaixona por Humberto, o médico que a opera e que, por acaso do destino, é marido da prima Raquel. Claro que Raquel é má como as cobras e só está com ele pelo dinheiro. Mas não perde pela demora. Há de morrer e deixar o caminho livre para o amor da coxinha e do senhor doutor. Há um outro ponto onde as duas rádios se distinguem. Ambas têm noticiários, mas as notícias da emissora nacional são tão aborrecidas que hão de valer-lhe uma alcunha. Sabe como é que se chamava a emissora por causa dos noticiários que duravam mais de meia hora? Era a Amassadora Nacional. Já o Rádio Clube Português, em especial durante a década de 60, vai modernizar a informação em Portugal. Avaliar pelo tempo de emissão ocupada com publicidade, no final dos anos 50, não haverá no país estação com mais ouvintes do que o Rádio Clube Português. E claro que a escolha de Gavroche para lançar ali a Operação Papagaio também se deve a isso. Desde o início que planeia uma coisa em grande. E se o objetivo é chegar ao maior número possível de pessoas, então vai interromper o programa com mais audiência, da rádio com mais ouvintes do país. Luís Filipe Costa tem 23 anos e trabalha na APA, a Agência de Publicidade Artística, onde são gravados alguns dos mais populares programas de rádio em Portugal. Tem uma chave que lhe dá acesso livre aos estúdios de gravação, a qualquer hora do dia ou da noite. É ele que, em agosto de 1959, a pedido do primo Gavroche, compra a bobine, onde vai ser gravada a mensagem da Operação Papagaio. Algumas noites depois, Gavroche encontra-se com o pintor Benjamin Marques no Café Royal. Jantam e a seguir põem-se a caminho da APA, que fica na Rua Nova da Trindade, no Chiado. E há um pormenor que podia ter-se revelado fatal. A rua cola com António Maria Cardoso, onde fica a sede da PIDE. Quando entram no estúdio para gravar a mensagem, já é madrugada e o silêncio é total. Gavroche aproxima-se do microfone, com o discurso escrito à mão numa folha de papel. Benjamin fica a assistir. É Luís Filipe Costa, que ganha o nome de código Luciano, quem se apercebe de que na rua se está a ouvir tudo. O estúdio não é insonorizado. Dá para distinguir até as palavras que Gavroche diz ao microfone uma e outra vez, até finalmente estar satisfeito com a gravação. Bastaria que um PID passasse por ali a caminho de António Maria Cardoso, ou de regresso a casa, para pôr em causa toda a Operação Papagaio. Mas a madrugada já vai avançada e a rua está deserta. Os três conspiradores terminam a gravação e voltam para casa tranquilamente, como se não tivessem acabado de começar o que acham que vai ser uma revolução. Tenho um livro para si, diz Maria Eduarda a Gavroche, uma manhã, quando viajam no mesmo comboio para Lisboa. Ele percebe logo que é o sinal para falarem num sítio mais recatado. Saem na estação do Cais do Sodré e seguem rumo ao Café Royal. Maria Eduarda diz-lhe que os militares do presídio da Trafaria têm noção das dificuldades em levar a operação secreta para a frente. Por isso, para além das armas, comprometem-se a arranjar também dinheiro. Dias mais tarde, o dinheiro chega mesmo. 1.500 escudos entregues por Maria Eduarda durante a noite, no mesmo local insuspeito usado antes na parede. Mas há outro problema. Faltam munições para as 2 pistolas que os militares já tinham enviado. E é assim que, num outro dia, desta vez à mesa do Café Gelo, Maria Eduarda entrega um novo embrulho a Gavroche. Contém 2 caixas, e dentro delas estão cerca de 30 balas de 2 calibres diferentes. Os meios necessários para o plano de tomar de assalto à rádio começam finalmente a compor-se. Gavroche não quer correr riscos. Quanto mais pessoas souberem do plano e quantas mais mensagens circularem entre os grupos de um lado para o outro,
maior a probabilidade de Epido os poder apanhar. Um dia, num dos muitos encontros no comboio a caminho de Lisboa, passa uma folha de papel a Maria Eduarda. Nela estão as instruções para um sistema de código, que deveria começar a ser usado para encriptar todas as comunicações entre os grupos. Gavroche propõe o sistema Playfair, o mesmo que foi utilizado pelos ingleses durante a Primeira Guerra Mundial. A cifra requer uma palavra-chave, que é fundamental para se conseguir desencriptar o código, e tem de ter as letras todas diferentes. Vão usar a palavra Repúblicas. Dias depois é informado por Maria Eduarda que os militares da Trafaria reconhecem que é preciso usar um código, mas têm uma contraproposta. O capitão Almeida Santos sugere o sistema conhecido como Júlio César, por ter sido usado pelo imperador romano para comunicar com os generais. Gavroche ri-se e recusa-se a usá-lo. Diz que é demasiado elementar e que, enquanto o código que ele tinha proposto oferecia uma proteção de alguns dias ou horas, o sistema dos oficiais da Trafaria não resistiria mais do que alguns minutos. Aliás, oferece-se mesmo para o decifrar sem saber a chave. Os militares acabam por concordar com o sistema proposto por Gavroche. Mas no final, os grupos nunca chegam a trocar qualquer mensagem codificada. Usam apenas um mensageiro, Maria Eduarda, e ela sim ganha um nome de código: Alice. Na noite da Operação Papagaio, Alice virá a ter também um papel fundamental. É ela que terá de esconder as armas. As armas foram um problema desde o início. Para que a Operação Papagaio possa avançar, não seriam necessárias 500 pistolas metralhadoras, como as que os militares da Trafaria chegaram a prometer. Mas os operacionais precisam de pelo menos algumas pistolas e revólveres para fazer a operação. Como vimos, através de Maria Eduarda, os oficiais da Trafaria enviaram 2 pistolas e munições. O problema é que as balas não servem para uma das armas. E é assim que Gavroche passa uma noite inteira de lima na mão a afiar os invólucros das munições até que finalmente caibam na câmara da semiautomática Mauser. Artílio consegue arranjar mais 4 pistolas, mas só 2 parecem funcionar, e mal. Uma está em péssimo estado, a outra, um revólver antigo, tem a mola do gatilho partida. Depois há ainda a pistola do jornalista António Barão, conhecido pelo nome de Código Salgado, e a relíquia cedida pelo Dr. Bandeira de Lima, que em tempos tinha pertencido ao pai do médico. Gavroche tem um contacto que, através de um contrabandista, lhe vende uma granada de mão por 30 escudos, o preço de meio bife no Café Gelo. Ao todo, o arsenal disponível para a operação é composto por 8 pistolas velhas, de funcionamento duvidoso, e uma granada. Mas por muito problemáticas que fossem, as armas não seriam ainda assim a maior contrariedade do grande plano idealizado por Gavroche. Num sábado de setembro de 1959, Gavroche recebe um telefonema inesperado. Artílio Batista liga diretamente para o escritório do pai. É necessário marcar um encontro com urgência para essa mesma tarde. Assim que sai do trabalho, Gavroche não perde tempo. Dirige-se para o Cais das Colunas, junto ao Tejo. Quando chega, Artílio já está no local combinado. O serralheiro não traz boas notícias. Alguns dos homens do grupo dele voltaram atrás. Recusam-se agora a participar. A operação tem de ser adiada. Os homens dizem que têm responsabilidades políticas, que sem conhecerem o texto que vai ser proclamado na rádio não vão alinhar. Aliás, um deles fez mesmo um rascunho de um texto alternativo e quer que seja essa a mensagem posta a rodar aos microfones do Rádio Clube Português. E há mais. Também acham que o nome da organização não deve ser mencionado, para deixar as autoridades confusas e sem saberem para que lado se hão de virar. Gavroche gela, mas sabe que não pode ceder. Já está tudo pronto para a operação avançar dentro de alguns dias. As armas foram reunidas e a planta dos estúdios do Rádio Clube na parede já está pronta. Muito em breve, cada operacional irá receber uma cópia para saber exatamente que posição tem de ocupar durante o assalto e o que deverá fazer. Já foram mesmo retirados 600 escudos do dinheiro enviado pelos militares da Trafaria para alugar um carro. Foram entregues ao pifarista, o único do grupo com carta de condução.
A outra viatura viria do grupo do Artílio. Mas se os homens dele não querem participar, então Gavroche vai sozinho com o grupo dele fazer a Operação Papagaio. E claro que a organização tem que ser referida. Aliás, o objetivo sempre foi esse: dar a conhecer este movimento revolucionário. Furioso, Gavroche recita ali mesmo, em frente a Artílio e Batista, o texto que escreveu e que já está gravado na bobina. Repetiu tantas vezes que o sabe de cor. Artílio é um homem de palavra. Ouve até ao fim, a prova, e garante que se mais ninguém quiser acompanhá-lo, então irá ele mesmo sozinho com o grupo de Gavroche tomar a rádio de assalto. Faltam poucos dias para a Operação Papagaio. No mesmo sábado em que Artílio comunica a desistência de vários operacionais, Gavroche reúne o núcleo duro na parede: o poeta António José Forte e o pintor Benjamin Marques. A prioridade agora é aliciar novos elementos para a organização custa o que custar. Forte começa a ficar farto de tantos avanços e recuos. Afirma que não conhece mais ninguém. Já Benjamin promete que vai tentar. Na segunda-feira seguinte, na viagem de comboio para Lisboa, Maria Eduarda também diz que tudo fará para arranjar mais elementos. Nesse dia, Gavroche leva para o armazém de perfumes do pai as pistolas e os revólveres que tinha escondido em casa. 3 pistolas são entregues a Artílio, que ainda tem com ele 2 homens que não o abandonaram. Outra vai para as mãos de um novo operacional que passa a responder pelo nome de código Júnior. É um homem que Benjamin conseguiu arregimentar à última hora no Royal. O café para onde, a certa altura, o grupo do gelo acaba por se mudar, conta o poeta Hélder Macedo. Café Royal, que era no restaurante, tá? De uma família galega que estava radicada em Portugal. O Pep, enfim, terá tido algumas relações com pessoas do gelo e a certa altura convidou muitas das pessoas do gelo, eu já lá não estava, para irem para o Café Royal, onde deram cabo rapidamente da garrafeira excelente que os tipos lá tinham, não é? A missão que Júnior recebe à mesa do Café Royal é simples. Na noite da Operação Papagaio, tem de montar guarda no São Jorge, outro café histórico, mas em Carcavelos, e esperar pelo regresso dos operacionais. A vivenda onde está instalado o Rádio Clube Português fica a 1 quilómetro de distância, 3 minutos de carro, se tanto. Será do Café São Jorge que vai ser feito o último telefonema para os estúdios. Se Luís Filipe Costa confirmar que o caminho está livre, os homens avançam. Mas essa chamada nunca será feita. E Gavroche, o líder do grupo, também não vai chegar a conhecer o nome verdadeiro de Júnior. O que vai perceber, e muito rapidamente, é que pô-lo a par do plano foi um erro tremendo. Mas essa é uma história para o próximo episódio. No próximo episódio. Sem trocar uma palavra, o trio de poetas entra no edifício de pistola em punho. Com gestos de mãos e de cabeça, e sob a ameaça de armas, dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Gavroche nunca chega a saber o nome verdadeiro, mas percebe rapidamente que o homem não é de confiança. Foi a noiva de Adriano que contou tudo à noiva dele, que nem sequer sabia que ele estava metido numa operação anti-regime. Tem a certeza que foi ela que espalhou a história. Que fazer? Aquilo não fora previsto. Aquilo assim podia dar para o torto. Operação Papagaio é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Miguel Guilherme, e tem banda sonora original de Rita Red Shoes. Neste episódio ouvimos também sons retirados do YouTube. Usámos ainda certos de A Guerra dos Mundos, transmitida pela Rádio Renascença. O guião é de Tânia Pereirinha. As entrevistas são de Tânia Pereirinha e João Santos Duarte. A sonoplastia é de Diogo Casinha. O design gráfico é de Miguel Ferraz Cabral. A edição é de João Santos Duarte. A coordenação é de Miguel Pinheiro, Filomena Martins, Pedro Jorge Castro, Ricardo Conceição e Sara Antunes de Oliveira. Podcast Plus do Observador. É mais do que um podcast.
Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.